E nós ficamos presos porque o assunto rendeu muito sobre relacionamento pai e filho, filho e pai. E eu tenho sido procurado por gente que tem sido mexido nessa área devido ao que eu mesmo falei aqui e também a situação vivida por alguém. Tipo isso, irmãos. Pastor, eu gostaria muito de tratar com meu pai algumas coisas, mas não tem como porque ele não deixa, ou a minha mãe não permite. Como é que eu faço? E aí você fica realmente meio que travado para seguir em algumas decisões, porque nem tudo depende de você na nossa caminhada da existência. Nessa caminhada, irmãos, tem coisas que não dependem da gente. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas tem coisa que não depende de você, depende de outras atitudes, de outros comportamentos, de outras situações. E às vezes você fica parado, esperando uma ação ou uma reação de alguém para que você possa continuar caminhando no seu dia a dia. E isso envolve tanto relacionamento de amizade, marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregado, e assim segue a vida. E eu estou lendo esse texto de propósito. Alguns irmãos estão acompanhando de casa, alguns têm me mandado mensagem porque estão acompanhando de casa o assunto. Diz assim, Gênesis 25, 19: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. Desculpa, irmãos, eu perdi aqui. Achei que alguém estava falando. O Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Vamos ficar até aqui? Pai amado, é a tua palavra contando história do nascimento de 2 homens que se tornaram 2 povos, 2 nações, ó Pai, 2 histórias diferentes. Pai amado, não é muito diferente nos dias de hoje. Um casal às vezes tem 3, 4, 5 filhos, mais filhos, e cada filho é diferente do outro. Nós queremos, ó Pai, independente do nosso temperamento, do nosso jeito, nós precisamos que a tua palavra nos oriente, como nos relacionar com os irmãos, pai e filho, filho e pai, marido e mulher, amigo com amigo. Portanto, põe a tua mão em nós, ó Deus, e que nesta manhã possamos caminhar um pouco mais para uma boa relação familiar, para a glória e honra do teu nome. Lava-nos com teu sangue, recebe o nosso louvor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, irmãos. Amém, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor para todos. Vamos nos colocar em pé
para louvarmos e bendizemos ao nome do Senhor, amém? Vamos declarar essa manhã: Jesus, em tua presença, nos reunimos para te adorar, para te engrandecer, amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Cante, igreja, só pra te adorar, só pra e fazer grande que te dá Levante suas mãos e declare: Hosana, 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 Hosana.
Viemos a Ti, Senhor, com nosso coração aberto, nosso coração quebrantado diante da Tua presença. Senhor, eu me achego a Ti, a Tua ainda mereci, o Teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Nesse momento agora você pode colocar as mãos sobre o teu peito e se render diante da presença do Senhor, dizendo que você é fraco, pecador, que nós carecemos da graça do Senhor. Que esse momento você possa fazer um momento de oração, de rendição, de pedir perdão ao Senhor. Nós estamos diante da Tua presença, Senhor, porque carecemos da Tua graça, carecemos, Senhor, do Teu perdão, do Teu amor, ali derramado na cruz. Nós chamamos, Senhor, eu Te quero, Senhor. Eu venho como estou, sim, venho como estou,
o Senhor aceita o pecador. Só a igreja declare: eu venho. Podes assentar, igreja. Irmãos, nós vamos já direto então para a nossa divisão de classe. Os cursos estão funcionando normalmente. Quem não está em nenhum curso, fica aqui junto na classe única, mas você pode ir para a sua sala, que Deus te abençoe ali. Meus irmãos, o assunto que envolve relacionamento pessoal ou interpessoal, ele sempre vai mexer comigo e com você. Sempre. Por quê? Porque é um assunto que envolve corpo, alma e espírito. Para quem é tricotomista, para quem é dicotomista, envolve corpo e alma, ou corpo e espírito. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, tricotomia e dicotomia. Há uma linha teológica que diz que o homem é corpo e alma, sendo que alma e espírito são, vamos dizer assim, a mesma coisa. Ou está ligado com a parte psicológica e com a parte espiritual. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Então, dentro desse comportamento corpo, alma, espírito, corpo, alma, nós teremos essa questão de relacionamento por causa da nossa situação adversas um com o outro. Um com o outro. Quando eu vou me relacionar com você, eu tenho uma maneira de pensar, você tem uma outra maneira de pensar. Naturalmente, se nós não nos ajustarmos na maneira de pensarmos, nós vamos nos dividir. Nós vamos nos dividir. Só contando aquela piadinha, Jesus cura com lodo e Jesus cura sem lodo. Jesus curou um cego, cuspindo no chão, fez uma lama, passou no olho e o cara ficou curado. E esse cara que foi curado foi dar testemunho domingo à noite e contou essa história. E o outro que foi curado sem o lodo falou assim: mas isso é um absurdo, que nojeira é essa? Jesus me curou, eu era cego e ele não passou essa lama no meu olho? E aí ficou a história: Jesus cura com lodo ou Jesus cura sem lodo? Então não há uma necessidade de nós racharmos por causa de algumas situações. Um pai que vai criar 2, 3 filhos, 4 filhos, hoje o grupo reduziu, ele às vezes tem a necessidade de ter um comportamento com um filho e um outro comportamento com o outro, diferente. Mas os mesmos, são filhos, mas são pessoas diferentes. E aí gera uma distância nessa questão relacional. Isso também acontece entre marido e mulher, e isso acontece entre pais e filhos, e isso acontece também entre amigos. Acontece entre primos, acontece entre tios. E aí você pode colocar toda essa situação na questão parentela. E nós temos vários problemas na nossa parentela por causa desse tipo de relacionamento. Então, sabendo que Jacó e Esaú eram bem diferentes entre eles, mas tinham o mesmo pai e a mesma mãe. O pai amou mais quem? Esaú. Por quê? Por que ele amou mais a Esaú? A Bíblia fala: porque saboreava da sua caça. Ele era caçador.
Jacó era mais amado da mãe, porque ele era mais doméstico, ficava mais com a mamãe. Isso acontece no nosso dia a dia. A dona Cida, por exemplo, ama mais esse Leandro aqui do que Vai criando problema para mim, né, dona Cida? Ainda bem que ela não está aqui, né? Mas é mais por aí, né? Mais ou menos. Então, isso acontece dentro da nossa casa. Lá não tem esse problema não, Rafa? Hein, Rafael? Lá na sua casa nunca teve esse probleminha não? Tem também. Lá na minha casa também. Só 2. Mas não é um problema. Pelo menos na minha casa, conta-se em termos de brincadeira. E eu de cá fico pensando assim, tá, que vocês estão brincando, né? Então, eu conversei com a Tairine, passei os textos que eu estou usando aqui. Falei, Tairine, eu não sei como é que você vai fazer, mas você se vira. Usa o texto bíblico e pensa um pouquinho na sua área da psicologia. Se surgir perguntas bíblicas, pode jogar para cima de mim, tá, Tairine? Eu estou aqui. E aí nós vamos conversar um pouquinho para encerrar essa questão pai e filho, relacionamento pai e filho. Mas eu gostaria que você pudesse bombardear a Tairine. A Carol está aqui também. Eu estou aqui. Tem presbíteros aqui. Bombardeia, vamos fazer bastante perguntas. Por que nós somos assim? Por que eu amo mais o Jacó? Por que eu amo mais o Esaú? Por que nós somos assim? E vamos tentar fechar o assunto, a gente não fecha, claro. Mas aí no próximo domingo a gente vai seguir nas outras palavras que o apóstolo Paulo cita sobre dias difíceis, tá bom? Tairine, então eu vou passar para você, minha irmã. Eu vou ficar aqui perto. E aí você fica livre para perguntar. Eu sei que tem irmãos que gostariam de estar aqui e não estão em casa. E aí em casa não tem como fazer pergunta, né? Pelo menos por enquanto ainda não. Mas nós vamos organizar aqui para um dia poder fazer. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Para mim é uma honra estar aqui para falar com vocês hoje. E agradeço o convite do pastor Marlúcio. E eu quero hoje falar com vocês, então, sobre os impactos emocionais da relação de pais e filhos. E aí tem 2 textos base para a gente ler aqui. Lá em Efésios 6, capítulo 6, verso 1 ao 3 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2 diz: Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. E depois o pastor Marlúcio continuará com as palavras aqui. Então, irmãos, a maneira como a gente se posiciona diante da nossa história familiar, ela influencia diretamente na maneira que nós construímos o nosso eu, a nossa identidade. Se eu perguntar para você aqui hoje, qual a sua identidade? Alguém pode me falar qual a sua identidade? Sem briga. Pode falar um de cada vez. Qual a sua identidade? Filha de Deus. Ótimo. A nossa identidade, ela é construída, muitas vezes as pessoas perguntam assim: quem é você? A primeira resposta que a gente tem é: eu sou psicóloga. É a nossa profissão que às vezes é a nossa identidade. E não é bem assim. A nossa identidade, ela é construída a partir de perguntas como: Nicole, vamos... Aí, foi. Então, ela é construída a partir de quem sou eu, de onde eu vim, o que eu carrego da minha família, o que eu escolho manter e o que eu decido transformar. Se você puder, depois, tirar uma foto dessa tela aqui, para você responder para você, quem é você? Que muitas vezes a gente não sabe quem somos nós. E aí, quem não sabe quem é, não sabe onde quer chegar. E isso define muita coisa para nós, ok? O interessante é a gente ter uma identidade integrada. E o que é uma identidade integrada?
é aquela pessoa que consegue olhar para a sua história com realismo. Ela consegue ver as luzes da sua história, mas ela também consegue ver as sombras da sua história. Ela consegue ver o que houve de positivo, mas ela também enxerga o que houve de negativo. E ela faz a integração disso. Vamos ver no final se vocês conseguem ver se a identidade de vocês está integrada. É como se a gente falasse, meus pais, eles tiveram muitas qualidades, mas eles também tiveram muitas limitações. Mas eu não sou definido nem pelas qualidades dos meus pais e nem pelos pontos negativos dos meus pais. Eu posso escolher quem eu sou. Eu posso escolher o que eu faço. Mesmo que eu recebi conteúdos negativos, eu posso escolher o que eu serei daqui para frente. Isso é uma identidade integrada. Não sei se vocês já ouviram aquela pessoa que falou assim, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Isso é uma pessoa rígida. Porque nós não precisamos nascer assim, crescer assim e morrer assim. Nós podemos mudar o percurso de quem nós somos e do que nós fazemos. E o que acontece quando não há essa integração? Há uma idealização. Nicole, você pode me ajudar? Há uma idealização. É aquela pessoa que ela não enxerga os lados negativos dos pais. Ela só enxerga o que houve de positivo. Então, os pais dela são os pais mais perfeitos que existem na face da terra. É aquela pessoa que não consegue ver as limitações dos pais, que os pais são seres humanos, que erram, que têm defeitos. Ela não consegue ver isso. Ela só enxerga o ponto positivo dos pais. E qual que é o problema disso? Porque você pode olhar para mim e falar, Thaline, mas isso é positivo. Não, isso não é positivo. Uma pessoa que só enxerga os pontos positivos dos pais, ela tem dificuldade de colocar limites. Ela tem dificuldade de reconhecer as suas próprias dores, porque ela anulou tudo para colocar os pais no pedestal. Então, ela se anula, ela anula suas dores, as suas limitações para colocar os pais no pedestal. Então, é uma pessoa que ela vai ter muita dificuldade nos relacionamentos durante a vida, com os filhos, com o esposo, no profissional, porque ela tem os pais no pedestal. Ou então, ela pode passar para o outro lado, que é o lado da rejeição total. É aquela pessoa que olha e fala, eu não preciso dos meus pais. Eu anulo completamente a minha história. Eu não reconheço nada do que os meus pais fizeram por mim. E aí, é aquela pessoa que fala, eu não devo nada para os meus pais, eu quero apagar completamente a minha história. E essas pessoas vivem tentando provar que são o contrário dos pais. Só que elas gastam uma energia enorme com isso, negando a sua própria história. Então, precisa haver essa integração das luzes da minha história com as sombras da minha história. Vocês conseguem lembrar de um personagem bíblico que fez uma integração da sua identidade de uma maneira legal? Ele pegou as luzes do que aconteceu na sua história e as sombras do que aconteceu e integrou e não deixou o que houve de ruim definir a caminhada e a jornada dele. Vocês conseguem lembrar de um personagem? José, muito bem. José, ele foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, passou por momentos difíceis no Egito, sofreu tentação, mas ele não se deixou definir pelas coisas negativas que aconteceu com ele. Ele deu sentido para a sua trajetória. Ele não deixou a dor falar mais alto. Ele deixou a integração da identidade. E aí, quem vive tentando apagar a sua própria origem, frequentemente trava guerras internas. Uma pessoa que nega a sua própria história, que alimenta sentimentos de raiva pelos pais ou por qualquer outra pessoa, ela vive em guerra o tempo inteiro. Guerras internas. Depois eu vou mostrar para vocês sintomas psicológicos que essa pessoa pode ter, alimentando a falta de perdão, alimentando a raiva. Então, ela passa por processos de guerras internas. É como alguém que corta as suas próprias raízes e depois se pergunta,
Por que eu tenho dificuldade de permanecer em pé diante da tempestade? Porque cortou as suas próprias raízes. Então, a gente não pode cortar as nossas raízes. Tarine, mas meus pais me fizeram muito mal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas cortar as suas próprias raízes, negar a sua própria história, te deixa vulnerável. Você não fica de pé diante da tempestade. E também a gente pode falar que José provavelmente recebeu bases da fé muito forte. José não conheceu Deus lá no Egito. José já tinha conhecimento de Deus antes de entrar no Egito. E aí vai um recadinho para os pais. José não se perdeu, porque provavelmente ele recebeu essa base na fé muito grande. Os seus filhos, os nossos filhos, estão recebendo essa base na fé? O pastor Marluz falou aqui, acho que foi no domingo, que às vezes a gente reclama, mas eu criei meu filho dentro da igreja e depois ele se perdeu. O pastor falou, mas você deveria ter criado ele em casa. Nós não criamos o filho na igreja. A igreja é um suporte, é um apoio. Mas os nossos filhos, eles têm que ser criados em casa. E nós estamos ensinando a base da fé para os nossos filhos. E aí vem o versículo, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Então, será que a gente está fazendo a nossa parte de ter um culto em casa, contar uma história bíblica antes de dormir, está dentro do carro, lembra de um personagem, filho, você sabia que tal personagem da Bíblia fazia isso e isso, e Deus fez isso e isso por ele? Porque às vezes a gente conta várias histórias, a gente fala sobre os filmes que os nossos filhos assistem, a gente fala sobre desenhos, a gente fala sobre cartinhas da Copa, do álbum, a gente fala sobre várias coisas, menos sobre Deus. E os nossos filhos precisam ter base na fé. E aí, seguindo aqui, então, o que o pastor estava falando sobre honrar, né? Um dos sentidos que o pastor deu para nós foi que honrar é cuidar. Como que nós podemos cuidar dos nossos pais? Quem pode dar exemplos? Um de cada vez. Hã? Como? Sendo mais presente. Tempo de qualidade. Brigando. Amando. Vamos, gente, tem mais exemplos. Como nós podemos cuidar dos nossos pais? Escuta ativa, atenção, pagando. Muito bem. Olha esse textinho aqui que eu achei. Existe um dia em que percebemos que os heróis envelhecem. A mão que segurava a bicicleta treme. Os olhos que nos procuravam na plateia precisam de ajuda para enxergar. As pessoas que nos ensinaram a atravessar a rua passam a precisar do nosso abraço para atravessar. A mãe que nunca esquecia nada agora esquece onde deixou o óculos. O pai que sempre foi provedor, consertava tudo, agora precisa de ajuda para o básico. A mãe que te dava o remédio quando estava doente, agora depende de você para administrar os remédios para ela. É uma espécie de luto que os pais estão vivendo, vocês entendem? Antes eles faziam tudo e agora não conseguem fazer grande parte das coisas. E agora precisam da gente para atuar de maneira mais forte. Só que cuidar dos pais é uma oportunidade que nós temos, que Deus nos dá, de retribuir, de ofertar gratidão, de reparar algumas coisas. E a psicologia aponta que o cuidado familiar fortalece sentimentos de continuidade, de propósito e de gratidão. Então, tem um sentido muito grande em cuidar dos pais, além do vínculo afetivo que é fortalecido, né? E aí eu pergunto para vocês falaram várias maneiras aí de cuidar dos pais, mas tem uma maneira que é a maneira afetiva. Há quanto tempo tem que você não dá um abraço nos seus pais? E aí você pode falar assim, não, mas eu não fui criada assim. Os meus pais não me ensinaram isso, então eu não oferto isso.
Só que nós não somos rígidos, nós não somos pedras. Nós temos capacidade de desenvolver novas habilidades. Por que a gente desenvolve isso no trabalho, não é? Ou você aprendeu a falar inglês desde bebê. Você nasceu sabendo falar inglês. Não, você aprendeu, não foi? Às vezes com dificuldade, mas aprendeu. Você não nasceu sabendo a profissão que você executa hoje. Você aprendeu, desenvolveu novas habilidades. Por que que quando se trata da nossa família, do nosso casamento, dos nossos pais, dos nossos filhos, a gente vem com uma rigidez afetiva e fala, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer isso. E vocês já perceberam o poder de um abraço? Quem aqui estava precisando muito de um abraço e recebeu esse abraço inesperado e parece que todo sentimento negativo foi embora? Isso acontece. E vocês já pararam para pensar que os nossos pais, vivendo esse luto desse textinho que eu acabei de ler, será que eles não precisam de um abraço? Na chegada, na saída, um beijo no rosto, uma palavra de encorajamento. Pai, estou com você, mãe, estou com você, se precisar de mim, eu estou à disposição. Porque às vezes também, nós como filhos, a gente assume uma posição de sugar. A gente só liga quando a gente precisa. A gente só chama a atenção brigando porque não tomou o remédio, porque isso, porque aquilo. Mas a gente não cuida, a gente não zela, a gente não oferta esse afeto para os nossos pais. Mas a gente quer receber. E reclama, né? Ah, meu pai não é afetuoso, minha mãe não é afetuosa. E você é? Ah, mas eu só dou aquilo que eu recebi. Está errado. A gente tem que desenvolver novas habilidades, né? E aí entra a linguagem de amor. Qual é a linguagem de amor dos seus pais? É presentes? Beleza, dê presentes. Mas desenvolva outras também. Porque às vezes eles não desenvolveram na infância porque os pais não trouxeram esse ensinamento para eles. Mas eles sentem falta. Às vezes não aprenderam o poder de um abraço, mas se você começar todo dia, chega lá, dá um abraço, dá um beijo, eles podem desenvolver esse afeto também por conta dessa linguagem de amor. Só que aí, tem alguns pais que resistem ao cuidado. O pastor Marluz falou aqui domingo passado, né? Compra uma carne, leva lá para os seus pais, pega um dinheiro, leva lá para eles. Mas muitos pais rejeitam esse cuidado. E o que a gente faz quando eles rejeitam esses cuidados? Traz para o pastor Marluz brigar com eles. A gente precisa entendê-los. E aí, existem alguns sentimentos por trás da resistência que eles apresentam, que eu quero mostrar para vocês. Primeiro é o medo da dependência. Como eram pessoas muito ativas, pessoas muito disponíveis para fazer tudo, agora precisam se ver dependentes dos filhos. O segundo é a vergonha. Vergonha do filho ter que dar banho nele, de ter que calçar o sapato, de ter que fazer coisas que antes ele fazia normalmente. Sensação de inutilidade. Acho que esse aqui é o principal na terceira idade, é a sensação de inutilidade. E o luto pela perda da autonomia. E é luto mesmo, tá? E o luto, ele tem algumas fases. São 5 fases do luto. E é importante a gente entender essas fases. O luto, ele acontece não somente quando alguém morre, mas acontece quando há uma perda de um casamento, quando algum animal falece, é um animal importante. Há luto pela perda da autonomia na terceira idade. Enfim, o luto, ele é qualquer coisa que a gente perde, e preferencialmente para sempre, né? Isso é luto. Então, as fases do luto é negação, é quando a pessoa fala, não, isso não aconteceu. Eu me recuso a viver isso daqui, porque isso aqui não aconteceu. Depois vem a raiva, começa a entender que aquilo aconteceu. Aí vem a raiva de Deus, vem a raiva do outro, vem a raiva de si. Depois vem a barganha. Nossa, se eu tivesse feito mais exercício físico, talvez eu não estaria aqui dependente do meu filho agora. Se eu tivesse feito tal coisa, se eu não tivesse feito tal coisa.
Depois vem a depressão, que é uma tristeza profunda, quando a pessoa realmente começa a entender que aquilo está acontecendo, vem a depressão profunda. E depois vem a aceitação. A aceitação é a última coisa que acontece. E muitas pessoas da terceira idade nem chegam a viver a aceitação. Infelizmente. Então é necessário entendê-los, amá-los, ajudá-los a processar esse momento que eles estão vivendo. E aí vai um recadinho agora para os pais. Pais, aceitem a ajuda dos seus filhos. Esses dias o Heitor foi lá, acordou mais cedo, pegou as bolachinhas que ele consegue alcançar, subiu, colocou o leite no micro-ondas, veio com o pratinho balançando. Mamãe, acorda, fiz o café para você. Isso é uma sensação de utilidade. Eu estou fazendo café para minha mãe. Permita essa ajuda. Permita esse cuidado. Ah, mas eu não preciso que me leve uma carne. Aceita a carne, faz a carne, chama o filho para comer a carne. Ah, mas R$200 não vai fazer diferença no meu orçamento. Aceita os R$200, que é bom. Ajuda. Né? Então, aceita o cuidado dos seus filhos. Isso gera neles sensação de pertencimento, de reparação e de utilidade. E aceita a fase atual também. Nós não somos eternos jovens. Vai chegando uma idade que a vida vai pesando. E a gente precisa acompanhar o que está no nosso organismo. Se a gente ficar rejeitando as fases que a gente está vivendo, a gente não vai viver. A gente vai sobreviver. Honrar não é vínculo simbiótico, não é depender. O que é simbiose? Alguém aqui sabe me dizer o que é simbiose? Vai ganhar um Pix de R$50 que o pastor Marlúcio vai depositar na sua conta. Hoje ainda. Presbítero. Isso. É isso mesmo. Na biologia, é quando dois organismos diferentes dependem um do outro, têm um grau de dependência um do outro. Na psicologia, é quando uma pessoa depende muito da outra, a ponto de não sabermos quem é uma, quem é outra. É bem aquela imagem ali mesmo. A gente não sabe onde começa um e onde termina o outro, de tão dependente que eles são. E muitas pessoas acham que honrar é depender dos pais exclusivamente. É aquela pessoa que se casou, mas não casou. Ela continua dependendo dos pais. Ela continua vivendo esse vínculo simbiótico com os pais. Existe um momento da nossa vida que nós vivemos a simbiose, que é lá quando a gente é bebezinho, até os 5 meses, que a gente depende exclusivamente da nossa mãe, para mamar, para trocar de roupa, para fazer tudo. A gente tem que ter esse vínculo simbiótico, e ele é saudável. Mas tem gente de 40, 50 anos vivendo uma simbiose com os pais que não é saudável. Casado, com filhos, com neto, e vivendo uma simbiose com os pais que não é saudável. E essa simbiose, ela atrapalha o relacionamento, o casamento, a vida com os filhos, ela atrapalha bastante. E aí nós temos um versículo: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à mulher. Gênesis 2, 24. Casamento não é exclusão dos pais, não é abandono dos pais, mas é uma reorganização afetiva e familiar que precisa acontecer. Então, muitos pais entendem que quando os filhos se casam, meu filho me abandonou, porque o filho só vai 1 vez na semana, 2 vezes na semana na casa dos pais. Meu filho não gosta mais de mim, eu não sou mais o centro da vida do meu filho. E não é mesmo. Agora é a esposa, são os filhos. E esse é o percurso natural da vida, que precisa acontecer. E a gente precisa entender isso e viver essas fases, né, do jeito que tem que ser. Senão vira doença, fica doentio. E aí, quando tem mais pessoas envolvidas na casa, o lar deixa de ser uma equipe e começa a se tornar um problema gigante, onde os pais se intrometem o tempo todo,
não respeitam a relação de marido e mulher, se intrometem na criação dos filhos. Vocês conhecem lares assim? De um amigo distante, né? A gente precisa cuidar para que isso não aconteça. Porque não pode existir simbiose depois de 5 meses de idade. Isso está errado. Eu gosto de dizer que os pais, eles são como professores da alfabetização. Nos primeiros anos de vida, eles vão ensinar os filhos a escrever, a ler, a escrever pequenos textinhos. Mas quando chega uma determinada época da vida, os filhos precisam escrever a sua própria história. E tem muito pai pegando na mão de homem de 40, 50 anos e ajudando o homem a escrever a sua história segurando na mão. E tem muito filho pedindo a ajuda dos pais para segurar na mão e escrever a história. Você precisa escrever a sua história. Eu preciso escrever a minha história. Não são os nossos pais. Os nossos pais, eles precisam viver a sua própria história. E aí entra um ponto importante, que às vezes os pais, eles estão tão envolvidos com o casamento dos filhos, que eles esquecem os seus próprios casamentos. Estão tão envolvidos com a criação de netos, da rotina da família dos filhos, que eles esquecem do seu próprio casamento. Para não lidar com os conflitos, para não lidar com os processos do próprio casamento, eles ficam envolvidos ali na criação dos filhos. Filhos de 40, 50 anos. Que nem é mais criação de filhos. Criação é quando a gente está criando, né? Não é mais criação de filhos. Quando a gente tem filhos, naturalmente o casal se afasta. Naturalmente. A vida ganha um novo sentido e a gente precisa se adaptar ao formato que vai ter essa relação agora. E até aí está tudo bem. Tem casais que se adaptam super bem a isso, outros não. Só que, depois que os filhos vão embora, tem uma nova adaptação que muitos casais não fazem. É a hora de voltar a se conhecer, é a hora de voltar a passar um tempo juntos, é a hora de viajar juntos, é a hora de curtir. E aí o que os casais fazem? Adotam os netos, tratam os filhos como se eles ainda fossem menininhos e deixam de olhar para si. E aí é onde mora o perigo. E o casamento? E a vida a dois? E esses pais existindo novamente? Se redescobrindo novamente, né? E também o casamento dos filhos. Quando você deixa seu pai e sua mãe se intrometer na sua relação, você está deixando de crescer e evoluir com seu esposo e com a sua esposa. Tarine, mas meus pais são muito sábios. Eles dão conselhos maravilhosos. Conselhos são ótimos, quando são pedidos. Não o tempo todo. Não intrometendo o tempo todo. Não dando palpite o tempo todo. Aí já não é bom, porque você não pensa. Você não cria as ideias da sua própria mente. Você está sempre dependendo da ideia do outro. E a autonomia é a gente pensar por nós mesmos. É a gente desenvolver a partir da nossa própria habilidade. Então, essa habilidade, ela precisa começar a ser treinada. Se eu dependo o tempo todo do outro, ela não funciona. Ela não é desenvolvida. Vocês estão me entendendo até aqui? Sim? Se sim, foi meio fraco, né? Existe uma metáfora antiga que diz que os pais, eles são como raízes. Eles permanecem escondidos sobre a terra. E aí os filhos vão crescendo, essa árvore vai crescendo. Os galhos são os filhos. E eles foram feitos para alcançar o céu. Mas os pais são as raízes, eles são a base. Só que o problema mora quando a raiz quer sufocar o galho e não deixar esse galho alcançar o céu.
E a outra tragédia acontece quando os galhos ignoram as raízes. Finge que as raízes nunca existiram. São duas tragédias bem complicadas. Então, pais, não sufoquem seus filhos. Deixa seus filhos viverem. Deixa eles existirem como ser humano, desenvolvendo as suas próprias habilidades. E filhos, não esqueçam suas raízes. Quando a gente tem filho pequeno, para andar rápido, a gente vai e veste a roupa na criança, a gente dá a comida na boca da criança, a gente penteia o cabelo da criança, anda rápido. Só que a gente não está ensinando essa criança que ela tem a capacidade de vestir sua própria roupa, que ela sabe pentear o cabelo, mesmo que bagunçado, mas ela vai aprendendo. E é a gente deixando que ela faça isso, que ela vai ficar expert nisso. Mas se eu não deixo, não vai ficar. Então, deixem seus filhos alcançarem o céu. Não sufoca, não seja raiz que sufoca. Honrar também é estabelecer limites. Uma das maiores distorções espirituais é ensinar que honrar é deixar os pais fazerem o que eles querem. Isso não é honrar. Os pais também precisam de limites. Os pais também têm que saber até onde eles vão. E é bem aquela imagem ali mesmo, olha, aqui não. Não é bem assim. E principalmente quando houve agressão física, abuso emocional, humilhações constantes, manipulação ou desrespeito ao casamento. Os pais precisam de limites. Se o seu pai gritava com você quando você era criança, você não é mais criança. Você pode dizer, pai, comigo, o senhor não grita. Me respeita. Isso não é desonrar. Isso é colocar limites. E a gente precisa fazer essa diferenciação, senão a gente assume uma postura de lidar com todo o lixo dos nossos pais. É como se a gente aceitasse tudo quanto é lixo e não podendo falar nada. E não é honrar. Limites saudáveis são importantes, né? E aí, trazendo para o contexto atual, principalmente quando os nossos pais, eles invadem a nossa relação. E é invadir mesmo, tá? Não é o conselho, não é a ajuda, não é o apoio. Isso não é problema. O problema é a invasão. É aquela mãe que chega na casa da nora e fala, você não limpa isso aqui direito, você não faz a comida do meu filho direito. Olha aqui seus filhos, olha como é que eles estão, você não cria eles direito. É essa invasão que precisa de limites. E aí, como psicóloga, não é a nora que tem que colocar limites na sogra, tá? É o filho. E do mesmo jeito para a filhinha. A gente fala muito do filhinho da mamãe, né? Filhinho da mamãe é aquele que está ali o tempo todo com a mamãe, que é dependente da mamãe, que vai na casa da mamãe todo dia, é o filhinho da mamãe. Só que vocês sabiam que também existe a filhinha do papai? A filhinha do papai é aquela que coloca o pai como o rei da vida dela. Ele é o santo, o poderoso, o chefão. Maravilhoso. Não tem defeito nenhum. Só que essa filhinha do papai tem muito problema no casamento, porque quando ela vai se relacionar com um homem real, o homem real, ele não é perfeito. Ele tem defeito. E ela exige que ele seja como o pai. Assim como o filhinho da mamãe exige que a esposa seja como a mãe. Ah, você não lava minha roupa como minha mãe lava. Não tem que lavar, não. Ela não é sua mãe. Ela vai lavar do jeitinho dela, o melhor que ela pode fazer. Mas não vai ser igual a sua mãe. Ah, você não cozinha igual a minha mãe. Você tem que aprender desenvolver um novo gosto pela comida, um tempero diferente. E a sua esposa vai dar o melhor. Ah, mas o meu esposo não conserta as coisas como meu pai. Ele pode aprender, mas não vai ser igual ao seu pai. Entendeu? Então a gente tem que parar de fazer essas comparações também, porque nós somos adultos. Nosso cônjuge não tem que ser igual ao meu pai e minha mãe. Ele tem que ser ele. O melhor dele. Mas ele tem que ser ele. E eu casei com o meu esposo. Eu não casei com o meu pai.
E se eu casei com meu pai, tem uma coisa muito errada aí que Freud explica. Entendeu? Então, eu não casei com meu pai. Eu casei com o meu esposo. E eu tenho que amar o meu esposo. E não tentar trazer o meu pai ou a minha mãe para a relação o tempo todo. Então, honrar é colocar limites. Honrar também é perdoar. Quem não perdoa é como se carregasse uma mochila nas costas, cheia de pedra. Só que não machuca quem colocou essas pedras. Machuca quem está carregando essas pedras. Quem insiste em carregar essas pedras. Essa é a pessoa que não perdoa. Só que muitas vezes as feridas mais profundas não foram causadas por pessoas estranhas. Foram causadas por quem deveria nos proteger, nos acolher, nos encorajar. E como que a gente pode, irmãos, perdoar pessoas que deveriam ter feito o papel de afeto e de amor, bem feito, mas não fizeram? Como vocês acham que a gente pode perdoar os nossos pais? Um de cada vez. Primeiro, vocês acham que tem como perdoar? Perdoar algo que foi muito profundo. Uma agressão física, por exemplo. Um abandono, por exemplo. Vocês acham que tem como perdoar? Tem como. E como que a gente pode praticar o perdão? Decisão de perdoar. E depois? Fazer diferente do que eles fizeram. Mais alguém? Pode. Ótimo. Vocês já tiveram que perdoar alguém que não merecia perdão? Não precisa se manifestar, só pensar. Vocês já tiveram? Às vezes nem pediu perdão. Vocês já tiveram que perdoar? Depois. Uhum. Sim. Sim. Mas vocês acham que as pessoas ruins merecem perdão também? Uhum. É isso que eu ia falar, porque pessoas ruins foram perdoadas, né? Eu e você não merecíamos perdão. E nós somos perdoados. Diariamente, né? E às vezes a gente nem pede. E continua fazendo, errando, e mesmo assim nós somos perdoados.
Então, será que as pessoas que nos ofendem também não merecem perdão? Terine, mas foi uma coisa muito séria. Foi uma agressão física a infância inteira. Foi um abandono total a infância inteira. Eu não vejo essa dificuldade em perdoar, porque na minha história não houve uma negligência tamanha assim. Então, às vezes, com meus olhos, eu olho e falo, tranquilo, dá para perdoar. Mas e a pessoa que vivenciou isso muito forte? Um abandono, uma ausência, uma agressão física? Sim. Mas quando o outro pede perdão, facilita? Não precisamos depender disso. Sim, sim. Vocês acham que quando a gente perdoa alguém, tem necessidade da gente ir lá e conversar com aquela pessoa? Olha, eu estou te perdoando porque você me machucou, porque você me feriu. Vocês acham que tem essa necessidade ou eu posso trabalhar o perdão aqui internamente? Quem acha que sim? Eu devo ir lá conversar com a pessoa? Levanta a mão. Ninguém? Uhum. Então, perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Quem acha que deve ir lá e conversar com a pessoa? Quem acha que não? Quem acha que não está prestando atenção no que eu estou falando? Uhum. Sim, sim.
Sim, isso tudo tá certo, gente. Mais alguém quer falar? Sim, verdade. Então, vamos lá. O perdão, ele não é negação. Ele não é dizer assim, não foi tão grave, foi bobeira. Isso não é perdão. Não é fingir que não doeu, né? Não é esquecimento. Então, não é amnésia. A gente não vai sofrer amnésia quando a gente perdoa. A gente vai continuar se lembrando. Só que o que é o perdão? É se lembrar sem dor. Esse é o perdão, tá? Eu coloquei no Google o que é perdão. E o Google me disse: perdoar é uma decisão consciente de liberar o ressentimento e mágoa em relação a uma ofensa ou a um erro. Então, é liberar o ressentimento. O que é o ressentimento? É aquilo que fica ruminando aqui, que fica me trazendo mal-estar, que fica atrapalhando a minha vida, que fica me bloqueando emocionalmente. Isso é liberar o ressentimento. E aí, na perspectiva bíblica, Jesus nos ensinou: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Então, o perdão, ele não nasce porque o outro merece. Ele nasce porque a graça nos alcançou primeiro. E como nós fomos perdoados, nós agora temos que perdoar. E não é uma escolha, é uma obediência. Não é? Então, não é assim, eu decido sim ou não. Perdoar, você pode até não conviver, mas o perdoar, você tem que ter uma obediência. Agora, vamos lá. Eu converso ou eu não converso com a pessoa? Eu acho que depende do nível de intimidade que você tem com aquela pessoa e o seu desejo de manter aquela pessoa na sua vida. Por exemplo, com o meu esposo. Meu esposo me ofendeu. Há necessidade de conversa. Você tem uma relação próxima com seus pais? Há necessidade de conversa. Agora, tem coisa que é tratada aqui dentro. Tem coisa que é tratada você e Deus. Tem coisa que é tratada você com o pastor. Tem coisa que é tratada você na terapia. A grande maioria das coisas é tratada com você. É organizado aqui dentro. Nem sempre a gente precisa dessa organização externa para trazer a interna. O senhor quer falar? A gente não precisa dessa organização externa para organizar internamente. Ok? E aí, o ressentimento prolongado, ele pode estar associado a
Maior ruminação mental é aquela pessoa que fica o tempo todo pensando naquilo que aconteceu com ela. A energia que ela gasta com isso, ela deixa de trabalhar porque ela está pensando naquilo, ela não pensa nos filhos porque ela está pensando naquilo, ela não pensa no futuro porque ela está pensando naquilo. Níveis elevados de estresse, sintomas ansiosos e depressivos, dificuldade de confiança, maior reatividade emocional, prejuízo nos relacionamentos atuais. Isso acontece quando há o ressentimento prolongado. Ele faz tudo isso acontecer na nossa vida. Então, a gente precisa liberar esse perdão para viver bem. A liberação do perdão não é para o outro viver bem, é para você viver bem. Porque às vezes o outro nem sabe que te ofendeu. Então, ele não está levando um peso. Lembra da mochilinha com as pedras? Quem está levando a mochilinha com as pedras é você. O outro não sabe que você está levando aquela mochilinha ou porque foi ele que causou aquelas pedras na sua vida, né? E aí, guardar ressentimento é como você está morando numa casa que pegou fogo há anos. E você está lá de janela fechada, com cheiro de fumaça, dentro dessa casa há muito tempo. Se você quiser perdoar, você precisa sair dessa casa e deixar a reconstrução acontecer nessa casa. Porque quem está se intoxicando de fumaça é você. Quem está apegado a essa casa que pegou fogo é você. Então a gente precisa se libertar. Se livrar desse peso. E falando sobre os pais, tem muito pai, tem muita mãe que gostaria sim de ouvir o que você tem contra ele. Porque às vezes você o trata mal e ele nem sabe por quê. E ele não tem a chance de reparar. Eu não sou a favor da gente conversar com todo mundo que nos ofende. Mas algumas pessoas, elas querem a chance de reparar. E se você desse essa chance, talvez elas fariam diferente. De novo, não sou a favor de todos. Porque alguns já morreram, como é que a gente faria? Né? Mas a grande maioria das pessoas são pessoas boas. Que está na nossa vida, que cuida da gente. E que às vezes a gente trata mal por uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás e a pessoa nem sabe. E se você falasse, talvez ela poderia ter uma oportunidade de reparação. E aí tem essa frase, né? Porque o perdão não altera o passado, mas ele impede que o passado continue roubando o futuro. O perdão, quando ele não é ofertado, você fica ruminando aquilo dali, você fica pensando naquilo dali, aquilo ali rouba a sua energia, rouba seu futuro. Então não deixa mais as situações roubarem o seu futuro. Deus quer que a gente viva coisas boas, dias bons. E honrar, por último, é se melhorar. Honrar é reconhecimento, né? Existem coisas que os nossos pais foram bons. E a gente consegue reconhecer isso? Então, quem sabe a generosidade, a fé, o senso de responsabilidade, a capacidade de trabalho, o cuidado, a perseverança. E isso é reconhecer. Nós precisamos reconhecer. E adotar isso para nós também. Então, se meu pai foi bom naquilo, eu vou tentar ser bom naquilo também. Mas existem muitas coisas que os nossos pais erraram. Talvez a agressividade, o silêncio destrutivo, a negligência, a incapacidade de pedir perdão, o alcoolismo, a manipulação, a rigidez extrema e a ausência afetiva. E às vezes a gente repete padrões na nossa família sem ver. Os nossos pais foram ausentes porque trabalhavam muito e agora a gente está trabalhando do mesmo tanto ou mais e continua ausente na vida dos nossos filhos. E às vezes a gente nem percebe. Então, aquilo que foi bom nos seus pais, melhore em você e aplique. Mas aquilo que foi ruim, não permita que isso aconteça para você e para sua família. Elimine isso nessa geração. Não permita que isso perpetue. Não permita que isso continue acontecendo na nossa geração. Amém?
Dúvidas, colocações, comentários? Quem quer fazer?